Olá a todos, vamos neste vídeo nosso falar de um tema muito interessante do ponto de vista do controle do peso corporal e também alguns aspectos relacionados a doenças crônicas e processo de envelhecimento. Vamos falar então sobre as sirtuínas. Pessoal, vamos lá então. Não sei se alguém já ouviu falar, dessas sirtuínas, se alguém já ouviu esse termo. Daqui a pouco eu faço um comentário a mais aí de algo que talvez tenha deixado um pouco mais famosas as sirtuínas e popularizado um pouco mais elas. O que são as sirtuínas? Sirtuínas nada mais são do que uma grande família, um grande complexo de proteínas, de peptídeos, que são expressos em várias células do organismo, em vários tecidos, e que são basicamente proteínas desacetiladoras de grupos estonas e não estonas no organismo. Então são inicialmente importantes reguladores do metabolismo celular e também do processo de reparo de DNA, do reparo e da regeneração celular como um todo. Já vamos falar disso. Essas proteínas, então, essa grande família de proteínas desacetiladoras e que atua então na regulação de uma infinidade de processos celulares no organismo, ela já tem aí reconhecida essa família 7 tipos ou 7 isoformas específicas dessas proteínas, dessas sirtuínas. SIRT1, SIRT2, 3 até SIRT7. Essa aqui é a forma de abreviar aí as sirtuínas. Então essa é a abreviação, SIRT1 a SIRT7. Nós já temos essas 7 tipos ou isoformas já descritas na literatura. Basicamente, essas sirtuínas, com todas as suas isoformas, elas estão aí concentradas e elas são encontradas em 3 compartimentos em cada uma das células. Nós temos algumas delas que estão essencialmente no núcleo, SIRT1, SIRT2, SIRT6 e SIRT7. São encontradas especialmente no núcleo celular. No citoplasma também tem basicamente a SIRT1 e a SIRT2 são também encontradas no citoplasma e expressas no citoplasma, e também algumas dessas isoformas da SIRT são encontradas e expressas na mitocôndria. E aí é um processo, já de cara, a gente já entende por que delas também serem importantes reguladoras do metabolismo em si. SIRT3, 4 e 5 são as expressas nas mitocôndrias. Em todos esses compartimentos celulares, que cada uma dessas isoformas da SIRT acaba sendo expressa, elas passam a partir daí a regular uma série de processos nos núcleos, no citoplasma e também nas mitocôndrias. O que tem sido visto, num sentido geral, em relação ao conjunto de processos que essas sirtuínas regulam no organismo? Tem sido já descrito, em algumas circunstâncias já bem descrito na literatura, que essas sirtuínas, no todo, essas 7 isoformas em cada um dos compartimentos celulares, atuam na regulação do metabolismo celular, melhoram, por exemplo, a biogênese mitocondrial, promovem também e são responsáveis por um maior nível de estabilização das membranas na mitocôndria e uma maior estabilização biofísica da mitocôndria, melhorando a atividade mitocondrial e, obviamente, melhorando o metabolismo oxidativo como um todo. E a partir daí, por esse efeito, por exemplo, e também na medida em que promove o aumento da biogênese mitocondrial, as SIRT também são importantes reguladores e tem se mostrado importantes reguladoras do tipo de substrato que nós utilizamos mais do ponto de vista da geração da energia ATP. Elas são importantes reguladoras de um aumento, por exemplo, da oxidação de ácidos graxos livres. Então a SIRT tem se mostrado um importante regulador da melhora do metabolismo de gordura. Por isso, de certa forma, também têm sido implicadas, e já alguns estudos, mostrando o papel delas na regulação ponderal, na regulação do peso corporal e da massa gorda, tanto mexendo com a regulação do apetite, como também melhorando o metabolismo como um todo e, em particular,
melhorando, né, e aprimorando e otimizando o metabolismo de ácidos graxos livres, metabolismo de gordura. Então esse é um papel aí que tem sido identificado para as CIRTs do ponto de vista metabólico. Daqui a pouco vem mais alguma coisa dessa relação dela, né, de regulação de atividade, de biogênese, de qualidade do funcionamento das mitocôndrias, que está aqui relacionado, já vou até ver isso, ó, em relação ao estresse oxidativo. Essa melhora de biogênese mitocondrial e melhora da atividade mitocondrial como um todo leva e tem levado a uma diminuição na mitocôndria da produção de radicais livres e daquelas espécies reativas de oxigênio. E isso, portanto, tem induzido um menor nível de dano celular, né, por conta de um aumento da produção de radicais livres e espécies reativas de oxigênio. Qualquer dúvida que tiver em relação a esse tema, dá uma olhada aqui, nós temos um vídeo falando sobre isso. Um vídeo nosso falando sobre radicais livres e estresse oxidativo. Então as proteínas CIRT têm sido envolvidas com a regulação do estresse oxidativo e tem se demonstrado que elas diminuem o nível de estresse oxidativo e todo tipo de comprometimento celular e tecidual e orgânico como um todo relacionado a esse estresse oxidativo. Tem estudos mostrando que elas melhoram a nossa capacidade antioxidante. Além de diminuir a produção de radical livre, ainda melhora, né, a nossa atividade enzimática antioxidante, o que combate o estresse oxidativo. Também tem estudos mostrando que elas atuam numa regulação melhorada da função imunológica. Então as CIRTs regulam, né, de forma positiva, melhoram a nossa resposta imunológica e melhora então o nível de expressão celular e de anticorpos, a resposta, né, do sistema imune como um todo. E obviamente isso determina a prevenção de uma série de doenças e instalação de uma série de doenças. Também tem sido visto que as proteínas CIRT também participam na regulação, né, e aprimoram, melhoram o processo de reparo celular e do próprio reparo do DNA, o que determina também um menor nível de apoptose celular, né, menor nível de morte celular e também um menor dano para o DNA de cada uma das células, o que aumenta o tempo, né, o que aumenta a longevidade celular e tecidual e combate o próprio processo de envelhecimento em si. Também alguns estudos mostram o papel das proteínas CIRT na contenção do processo de inflamação, na instalação daquele processo de inflamação crônica de baixo grau. Ela também tem, né, as proteínas CIRT têm sido mostradas regular o nível de expressão e de concentração de citocinas pró-inflamatórias. Então elas diminuem as citocinas pró-inflamatórias e também aumentam o nível de citocinas anti-inflamatórias e, portanto, são importantes na regulação, né, do combate aí, na regulação da instalação de doenças inflamatórias e de quadros clínicos de inflamação subclínica, o que auxilia muito também no controle, olha aí, de doenças crônicas. Alguns estudos têm mostrado que o aumento da expressão das sirtuínas está diretamente relacionado à prevenção e até mesmo à melhora de quadro clínico de doenças crônicas cardiovasculares, como a hipertensão, doença arterial coronariana, doenças como diabetes, né, doenças metabólicas, a prevenção e até a melhora do quadro, né, com o aumento da expressão de proteína CIRT. E uma coisa também importante, muito estudo mostrando o papel protetor, pela própria melhora da resposta imunológica, da contenção do quadro de inflamação, também o papel protetor das CIRTs em relação ao desenvolvimento de alguns tumores e algumas neoplasias. Tem vários estudos já com essas evidências do efeito protetor em relação, né, a desenvolvimento de alguns tumores e, portanto, da instalação de um quadro, né, de um tipo de câncer qualquer. Esse aqui é o conjunto, então, olha só, de implicações que tem sido visto, né, em relação aos papéis reguladores, né, dessas sirtuínas. E, consequentemente, com tudo isso, né, e aí uma das teorias mais importantes do ponto de vista do processo de envelhecimento é aquela teoria dos radicais livres, também a teoria do encurtamento dos telômeros e o envelhecimento, consequentemente, né, os radicais livres e o encurtamento dos telômeros acelerando o processo de envelhecimento, e já tem estudo mostrando então que as sirtuínas, por combaterem o estresse oxidativo, a produção de radicais livres e também por melhorarem, né, o reparo do DNA e diminuir esse processo de encurtamento do telômero por aumento da atividade das telomerases,
também as sirtuínas são importantes aliados aí no combate ao envelhecimento, quer dizer, no retardo do processo de envelhecimento e na instalação de doenças crônicas associadas ao envelhecimento e, portanto, o estado de senilidade. Para a gente finalizar aqui, com tudo isso que tem de benefício relacionado hoje ao papel das sirtuínas, a pergunta que fica aí para a gente é aí, como é que eu aumento isso? Como é que eu aumento a expressão de sirtuínas no núcleo, no citoplasma e nas mitocôndrias para ter esse conjunto de benefícios relacionados à atividade das sirtuínas? Essencialmente, nós aumentamos a expressão de sirtuínas por meio de exercício físico. Então, o exercício tem sido demonstrado um importante estímulo para aumento de sirtuínas. Isso tem sido visto tanto em treinamento resistido, musculação, como em treinamento não resistidos, treinos contínuos, treinos intervalados mais intensos, tem se mostrado, né, importantes indutores do aumento da expressão de sirtuína, e isso também mostra muito, né, e tem a ver muito com as alterações, por exemplo, de regulação metabólica, de preferência, né, por esse ou aquele substrato, de melhora do metabolismo de gordura, da redução do peso corporal. As sirtuínas acabam também participando desse processo, por conta do exercício induzir o aumento das sirtuínas. Também a restrição calórica, o RC aqui, dietas de restrição calórica, tem bastante estudo associando a restrição calórica ao aumento de sirtuína, principalmente a restrição do ponto de vista de uma maior redução, né, de ingestão de gorduras e alguma coisa também dos carboidratos, e também a ingestão e a diminuição da ingestão de uma dieta com alto teor calórico e com alta densidade calórica. Indivíduos que têm um alto nível de ingestão calórica e com uma dieta muito rica em gordura, quer dizer, com uma densidade calórica alta, normalmente tem diminuição da expressão de sirtuína. Por isso que a restrição calórica tem sido associada ao aumento da expressão de sirtuína. E também a ingestão de alguns alimentos que são ricos, que são altos indutores da expressão de sirtuínas. Frutas, verduras, legumes, frutas cítricas, frutas vermelhas, né, têm sido também associadas a uma alta indução de expressão de sirtuínas. Esses são os principais fatores relacionados, então, ao aumento da expressão de sirtuínas e, a partir daí, obviamente, o que nós pudermos fazer do ponto de vista do nosso comportamento em relação à atividade física, um ajuste melhor na nossa dieta, mais balanceada, com menor nível de ingestão calórica, uma dieta com menor densidade calórica, uma dieta com menor nível, né, de alimentos com maior taxa de gordura em si. Isso ajuda muito, né, para estimular e para regular a expressão de sirtuínas. E também, né, enriquecer a nossa dieta por meio de uma dieta, né, com maior composição, com maior teor de frutas, verduras, legumes. Isso também, né, vai ser muito importante para que a gente tenha um aumento aí da expressão de sirtuínas e, a partir daí, né, tenhamos um conjunto de benefícios relacionados a essa grande família de peptídeos, né, que tem sido visto, então, né, um papel importante aí na regulação de todo esse conjunto de processos celulares. Então tá aí, gente, essas são as sirtuínas. Eu espero que isso tenha ajudado aí a entender um pouco dela. E elas ficaram muito famosas depois que alguns nutricionistas que foram responsáveis pela dieta daquela cantora inglesa, a Adele, né, e disseram que o que fez com que ela emagrecesse mais, mantivesse peso, perdesse peso com mais qualidade e tal, foi a tal da dieta SIRT, né, que eles elaboraram para a Adele. E aí a dieta tinha a ver com isso, uma diminuição, né, da densidade calórica da dieta e um aumento da ingestão de frutas, verduras, alguns tipos específicos que são aqueles que mais estimulam aí, né, a expressão de sirtuínas. E aí as sirtuínas ganharam um pouco de popularidade em função dessa dieta SIRT que foi estabelecida aí com a Adele, né? E todo mundo, né, viu que ela perdeu mais peso e queria saber por que houve essa perda maior, né, de peso da cantora e tal. E aí houve um pouco mais de popularização dessas proteínas por conta dessa história aí da dieta SIRT.
Espero que tenham gostado, que esse vídeo tenha contribuído aí para o entendimento em relação a essas proteínas e fiquem de olho nos demais vídeos nossos relacionados a esse tema, que a gente vai vir com mais informações sobre as sirtuínas.